Fala galera, tranquilidade? Vamos para mais uma parte do spoiler do Enem, que é aqui no Fábrica D, os vídeos que a gente vem fazendo nessa reta final de revisão, dessa vez para a prova de matemática, pro dia que vai ter biologia, física, química, matemática, ou seja, ciência da natureza junto com matemática. Para não dar ruim nesse dia, que para muita gente é o pior dia dos dois do Enem, a gente vem fazendo uma série de revisões com você, desde o primeiro dia de prova, desde o primeiro dia que é de ciências humanas, agora voltado para a parte de matemática. Quem já falar hoje? No vídeo anterior, se você vem acompanhando a gente, acompanhando por onde, como, onde, por quê? No nosso YouTube, que você está agora nos vendo provavelmente, que é o www.youtube.com.br/FábricaD. Você pode, no caso, curtir a gente, pode também ativar o sininho das notificações, isso, claro, sem nos esquecer do principal, que é se inscrever no canal, que aí você vai ter acesso a todos os nossos vídeos, a tudo de mais importante nessa reta final. Depois do Enem você vai fazer FUVEST, depois do Enem você vai fazer alguma outra prova, a gente continua junto, porque a gente também vai trabalhar em cima desses vestibulares. Bom, a gente vinha falando no outro vídeo a respeito da importância das pessoas saberem um método eficaz de fazer prova, bem como tá ligado e antenado no que revisar nessa reta final. Não perca tempo revisando itens que agora, faltando pouco tempo, a probabilidade de cair é baixa, tá? Eu diria que você tem que estar bem focado, tranquilo, calmo e muito bem psicologicamente. Para te ajudar, então, agora vamos falar sobre estatística. Esse é outro assunto que, ano após ano, vem sendo muito cobrado. O Enem tem toda aquela ideia de contextualizar assuntos, e é claro que em estatística não poderia ser diferente. É um dos melhores assuntos, junto com probabilidade e combinatória, para você criar qualquer texto que esteja muito bem alinhado com a realidade. Não tem muito o que inventar. Ao contrário do que a gente já avisou lá no início dos primeiros vídeos do spoiler, a respeito de polinômios e outras matérias, que a chance de cair é muito baixa. A gente tem visto 0 questões até hoje, porque realmente é muito mais difícil uma matéria que é muito mais técnica, muito mais ligada à específica de engenharia, aparecer com um textinho contextualizado, sem algo nu e cru direto, como é a prova do Enem. Tá? Então a estatística ele pode cobrar gráficos. Essas questões de gráficos geralmente são, vamos começar então, né? São questões que são tranquilas. É um aumento percentual de um mês de fevereiro para o mês de março, algo assim. Geralmente o pessoal muito perdido na prova começa por essas questões. Ele vai direto em questão de porcentagem, ele vai direto em questão envolvendo gráfico em barra, gráfico em setor, que são as questões realmente tranquilas, exceto por um outro texto que pode ser meio estranho, na prova do Enem. Agora, os termos moda, mediana e média são coisas também fáceis, mas com uma ou outra pegadinha que a gente vai te relembrar agora, que você não deve cair nessas pegadinhas para se dar bem na prova. Beleza? Então, por exemplo, média, né? Média em geral, quando você vai estudar para a parte do que cai no Enem, aqui cai a média aritmética, tá? Média aritmética, a princípio, é tranquilo. Só tem um problema. Ele geralmente vai montar questões em que o número de valores para você calcular a média, a princípio, pode parecer alto. Então, o trabalho braçal de calcular essa média, muitas vezes, é perigoso. Tem questão que pede ao mesmo tempo média, moda e mediana. E você vai perceber que pela moda e pela mediana, você acaba cortando tantos itens nas questões que o cálculo da média fica de lado. Você nem precisa dela para marcar a opção correta. Sem ela, você já marca a resposta, tá? Mas a média, de qualquer maneira, seria o quê? É você pegar e você somar cada valor que eu tenho e dividir pela quantidade. Ok? Isso que é a média aritmética. Existem outras médias, geométrica, harmônica, e assim, você deve ter percebido que em aula foram muito bem trabalhadas pelo seu professor. Mas, na prova, a gente não tem visto também isso cair com frequência. Pelo contrário, tá? A prova de estatística como um todo fica muito concentrada nesses 3 termos. Quando um pouquinho sai, vai para o conceito, nem para a fórmula, para o conceito de desvio padrão, tá? Então, a média seria isso, a aritmética, né? A moda. A moda é o termo que aparece o maior número de vezes. O que seria um termo que aparece o maior número de vezes? Se você tiver uma sequência de valores repetida, 2, 2, 3, 3, meia, meia, meia. Ai, cruzes, tá? Então você tem aqui um 6 3 vezes.
Você está percebendo que eu tenho aqui, no caso, o 6 aparecendo mais vezes que o 2 e o 3? Ele está em evidência, bebê. Ele não é um qualquer, tá? Mas aí, o que eu quero que você saiba? Aquele valor que aparece o maior número de vezes é que é a moda. Só isso. Simples assim, tá? Então, no caso aqui, a moda, ela vai ser igual a 6, tá? Pronto. A única coisa que você tem que tomar cuidado é quando você tem lá, por exemplo, algo assim. E se eu tenho uma sequência em que eu tenho o 2 aparecendo 3 vezes e o 3 aparecendo 3 vezes. Aqui o fato deles aparecerem 2 vezes não importou, porque eles estavam repetidos, mas não eram eles que apareciam mais. Tinham 6 3 vezes. Mas se aqui eu olho para a sequência de baixo, tem duas coisas que aparecem 3 vezes, o 2 e o 3. Nesse caso, então tomar cuidado, que tem uma parte na mediana que você faz uma média entre dois valores. E eu vejo os alunos se confundindo, achando que na moda você vai pelo mesmo caminho. Isso não acontece, tá? Eu posso ter mais de duas modas, a resposta vão ser as duas modas, sem que eu junte as duas, ache uma moda resultante, não tem isso não, tá? O que você vai ter aqui? Você vai pegar e vai ter uma sequência que eu chamo de sequência bimodal. Eu vou ter a moda número 1, que ela é igual a 2, e vou ter a moda número 2, que vai ser igual a 3. Essa que é a ideia, tá? Então você vai ter uma primeira moda igual a 2, uma segunda moda igual a 3, dando o nome, como são duas, o prefixo bi significa duas, uma sequência bimodal, tá? Poderia ser trimodal, poderia ser até mesmo amodal, não tem moda. Quer ver? Se acontece algo assim, repara que ninguém aqui sobressai em quantidade. Todo mundo está aparecendo uma vez só. Isso é uma sequência amodal. Qual é a moda no caso aqui? Nenhuma, ninguém. Você não tem moda nesse caso, todos desclassificados, tá? Então aqui, ó, é uma sequência amodal, ok? Agora, mediana, tá? Mediana tem a ver com o termo do meio de uma sequência. Esse tem um cuidado adicional. Para média, eu não preciso que os valores sejam escritos na ordem crescente. Para moda também não. Moda só vê quem se repete, basicamente. Média você vai somar a galera. Mediana tem a ver com a ordem. E aí, muitas das vezes ele vai te dar os valores numa ordem completamente maluca, para você primeiro lembrar de colocar em ordem, para depois achar o termo do meio. Então, mediana tem a ver com o termo do meio, beleza? Então aqui, ó, quando você vai achar a mediana de alguém, o que vai ser a mediana, tá? Se liga que você aqui tem o seguinte. Se eu tenho um número aqui ímpar de termos, você vai calcular de um jeito. Se eu tenho um número par de termos, você vai calcular de outro jeito. Quando eu tenho um número ímpar de termos, a mediana sempre, no caso aqui, é o valor do meio, direto. Estando já eles em ordem crescente. Se eles não estiverem em ordem crescente, aí acabou. Primeiro tem que colocar em ordem para depois ver quem está no meio. Então, nesse caso aqui, a mediana vai ser igual a 3. Mas, se você aqui tem um número par de termos, eu também tenho uma mediana. Só que meio que tipo assim, como que você vai ter uma mediana? Você tem 3 para lá e 3 para cá, quem é o do meio? Tem ninguém aqui, ó. Na verdade, eu meio que vou fabricar uma mediana. Essa mediana será a média entre os dois termos mais próximos do centro. É fazer um 3 mais um 4 sobre 2. Daria, então, 3,5, tá? Então, o que acontece? Quando você tem, no caso aqui, um termo do meio, já com o número ímpar de termos, a mediana é aquele cara. Quando eu tenho um número par de termos, a mediana vai ser a média aritmética entre aqueles dois caras
mais próximos do centro. Beleza, queridos? Então, fica ligado que em termos de continha, a estatística pega muito essas três coisas. Se você estiver muito desesperado aí na sua casa, se você estiver meio frenético fazendo aquela revisão final, pega isso aqui que eu te diria que você tem grande chance de acertar várias questões de estatística que caem esse ano. Se por acaso ele pegar uma questão um pouquinho mais aprofundada, ele pode falar numa parada chamada de desvio padrão. Basicamente, o que é o desvio padrão, galera? Se eu olho para duas sequências aqui, ó, notas de 3 alunos de uma turma, 1, 3 e 5, e notas de outros 3 alunos em outra turma, 3, 3 e 3. Repara, é meio que intuitivo que a média das notas aqui embaixo vai ser igual a 3. Todo mundo tirou 3, tá? Todo mundo se ferrou, tá? O que vai acontecer então aqui? Todo mundo trolha. Então você vai ter, no caso aqui, ó, que a média do de baixo... Que linguajar é esse, professor Fortão? Que a média aqui embaixo vai ser 3. Mas no de cima, a média, se eu calcular, também é igual a 3. O grande problema é que muitas vezes a média é usada como representante do grupo. Você é um recenseador do IBGE, algo assim, e vai começar a perguntar informações da população. Eu vou fazer uma pesquisa numa turma, numa sala, num colégio. Vou pegar 50 pessoas. Qual é a sua altura? Qual é a sua altura? Qual é a sua altura? E vou fazer uma média entre as alturas dessa galera. Só que se todo mundo tiver a altura mais ou menos parecida, aquela média que eu vou achar também vai ser parecida com esses valores. Se as alturas forem muito distantes, tem um cara que é um gigante, o outro é o anão lá, no caso, é o anão lá da série, do Game of Thrones. Cara, se isso acontecer, a simples presença de alguém muito baixo e muito alto pode tornar os valores muito discrepantes da média. Ela não vai refletir a realidade nem de um nem de outro. Imagina uma situação em que metade da sala sejam de pessoas altas e metade de pessoas muito baixas. Vai ter uma média lá no meio que não pende nem para um caso nem para o outro. E para que aquilo me serve? Eu vou falar, pô, a altura média nessa turma é de 1,70 m. Aí tem uma galera com 1,50 m e uma galera com 1,80 m. Me adiantou de alguma coisa? Não, tá? Agora, eu tenho, no caso aqui, todo mundo com uma altura parecida com 1,70 m. A média também sai parecida com esse 1,70 m. Me adiantou de alguma coisa? Adiantou. A diferença é que a média tá dando igual, mas em situações completamente diferentes, tá? Isso é um perigo. Eu posso achar que todo mundo tem mais ou menos 1,70 m e não tem. Ou tem. Isso se verifica com o desvio padrão. O desvio padrão é para você conseguir detectar esse tipo de problema, tá? Por exemplo, aqui embaixo, intuitivamente, o desvio padrão é 0. Você não tem desvio, você não tem diferença de cada valor que eu tenho aqui em relação à média. A média deu 3 e todo mundo é igual a 3. Agora, no caso de cima, não. Embora a média seja a mesma que eu tenho em cima e embaixo, você vai perceber no caso ali que os valores em cima não tem nada a ver com os de baixo. Tem um valor igual à média. E ela poderia ter dado 3 mesmo que ninguém fosse igual a 3. Mesmo que ninguém fosse igual a ela. E aí, no caso de cima, a média não representa bem essa galera, tá? Porque eu posso achar que tá todo mundo parecidinho com 3. E tem um igual a 1 que é distante, tem outro igual a 5 que é distante. E aí eu quero que você só entenda uma coisa. O desvio padrão, aqui no caso de cima, ele é diferente de 0. Porque não é todo mundo igual à média. Já embaixo não, é intuitivo. Todo mundo é igual à média que eu achei. O desvio padrão é 0. Beleza? Essa aqui é a ideia do desvio padrão, que normalmente é muito cobrado em prova. Ou vem com uma palavrinha perigosa que eu quero que você anote. O qual a distribuição é mais regular ou menos regular. Distribuição mais regular. Os termos são mais juntinhos, os termos são mais próximos à média. Aqui é totalmente regular, né? Você tem desvio padrão igual a 0. Já no caso de cima, os termos são mais espalhados em relação à média. Menos regular. Aqui a média deu um valor e os valores mesmo que eu tenho cada um não são muito parecidos com ela não. Ou seja, o desvio padrão está aumentando. Peraí, volta, não estou entendendo. Anota. Quanto maior o desvio padrão, menos regular é a sequência. Quanto menor o desvio padrão, mais regular é a sequência. Tem uma troca, tá? Maior desvio padrão, menos regular.
Menor desvio padrão, mais regular, tá? Se ele começar a usar a palavrinha começar a falar aquela enrolação de Enem, né? Aquele enunciado, né? Que começa a contar a história da carochinha. E aí ele pega ali e pergunta qual é a distribuição mais regular. Ele quer justamente saber em qual delas que o desvio padrão é o menor. Muitas vezes ele já dá o desvio padrão na situação 1 e da situação 2. Você só tem que entender o que a palavra regular significa para marcar se é o maior ou o menor desvio padrão que ele está te dando. Tá? Então fica aqui com as nossas dicas. Era isso que eu queria falar a respeito de estatística. Claro que é um apanhado geral agora nesse finalzinho, mas é aquele miolo que você precisa para nessa reta final se dar bem na prova, galera. Beleza? Então, mais uma vez, não esquece de curtir a gente. E eu prometi um voucher, claro. Anota então aí. Cálculo 20 para dar 20% em todo o nosso plano do Fábrica de Engenheiros em nível superior para a galera que vai passar com certeza para engenharia e vai precisar usar esse voucher para a gente continuar estudando juntos, para você tirar aquele notão, ter aquele super CR, né, lá dentro da faculdade e conseguir o CR. Abre muitas portas dentro da faculdade de engenharia. Muita gente tem CR baixo, tá? E espero que você não precise, né? A gente também vai distribuir outros vouchers após a prova do Enem, na nossa aula que a gente vai fazer pré-SISU, mas se você der ruim, esperamos que do de baixo você não precisa, tem o Enem de 2019 30, que vai te dar 30% de desconto no nosso plano do ano que vem, voltado para o Enem 2019. Beleza, meus queridos? Vamos ficar por aqui. Volta, qualquer coisa, manda mensagem aí no chat, manda mensagem nos comentários, faz a sua pergunta final. Tamo junto. Não esquece de curtir a gente, de ativar o sininho das notificações, curtir a nossa fanpage, que lá tem muita coisa que não tem aqui. Ver no Instagram, que a gente tem vários vídeos de 1 minuto, que também são úteis, tá no ônibus, tá de saco cheio, mas não quer deixar de dar aquela olhadinha, né? Consciência bate, vai lá, rapidamente, tá indolor, 1 minuto, passa rapidinho, tá? E aí, você tem a sua revisão final, espero que tudo dê certo, espero que você faça a prova com calma, espero que você seja um vencedor em mais isso. Beleza? Então, galera, mantenha esse psicológico firme e forte. Lembra, você não é uma nota, não existe o menor problema em falhar, mas a gente quer muito que você se dê bem. Tranquilão? Beleza? Eu sou Alexandre, CEO do Fábrica D. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais, galera. Beijo!